Meu nome é Felipe Castelo Branco, eu congrego na Igreja da Trindade, lá em São José dos Campos. O pastor Franco Ferreira e Thiago Guerra. Eu estou no Ministério Fiel há mais ou menos um ano. Cheguei recentemente em São Paulo, porque eu sou de Fortaleza, Ceará. Sou nordestino, dentro da minha querida Terra do Sol, que infelizmente está muito violenta e quase inabitável. Está sendo o som direitinho ou está cortando isso? Está providenciando aqui. Tá. Quando estiver pronto, avisa. Fechou. Eu sou noivo de Jennifer Lima. Nós vamos casar em dezembro. Então, uma ansiedade misturada com o nervosismo, não sei. A gente se vê praticamente a cada 3 meses, então, nossa, é muito frustrante, é muito triste. Enfim, eu no Ministério Fiel, eu trabalho no setor de editorial online. Eu trabalho na parte de publicações de artigos na internet, então na parte do blog Voltamos ao Evangelho, os artigos voltados do Ministério Fiel, YouTube, os trechos que publicamos, e especificamente com o blog Cante as Escrituras, no qual sou responsável. Lá é um blog que você vai encontrar diversos artigos sobre canto congregacional, sobre a importância das músicas cristocêntricas, artigos sobre teologia do culto, teologia da adoração, por que devemos cantar, enfim. Inclusive, algumas análises de música também que costumamos fazer, que estamos um pouco parados há alguns meses. Mas em breve retornaremos. Então, é um artigo bacana para quem trabalha com música na igreja. Você vai encontrar um acervo legal lá para estudar com o seu grupo de música da sua igreja, para estudar com a sua igreja mesmo, no que diz respeito ao louvor e adoração, já que nós sabemos que a igreja carece de uma teologia de culto, de uma teologia de louvor. Muitas vezes nós adoramos mal, porque não sabemos o que é culto, né? E vamos tratar um pouco disso hoje. Então, terminando as apresentações, nós vamos começar falando sobre qual o lugar da música na Bíblia. E nós sabemos claramente que a Bíblia é recheada de música. Infelizmente, nós não nos atentamos a isso muitas vezes e por isso falhamos quando trabalhamos com a música nas nossas igrejas. Muitas vezes nós temos até uma boa prática, uma boa performance, mas falta conteúdo, falta teologia, falta o que cantarmos. E é basicamente sobre isso que irei tratar no primeiro tópico, né, que é qual o lugar da música na Bíblia, onde nós encontramos evidências de que a música era claramente relacionada com tópicos importantes da teologia cristã. Nós vemos a música sendo usada em momentos de alegria, em momentos de vitória, como também em momentos de tristeza, como em momentos de batalhas, como em momentos, obviamente, que é mais comum em adoração. É onde encontramos os salmos, né? Enfim, o primeiro ponto que é interessante notarmos é que houve música, por exemplo, na semana da criação. Se você abrir comigo em Jó 38, dos versículos de 4 a 7, claro que é uma simbologia, claro que é um modo poético de se dizer, já que entendemos também que Jó se encaixa dentre os livros de sabedoria, de uma forma poética. Jó 38, dos versículos 4 a 7. Que diz: Deus aqui estava questionando a Jó, né, no seu momento de aflição, onde Jó estava se perguntando por que tudo aquilo estava acontecendo com ele, e Deus responde a Jó. Versículo 4 a 7. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Versículo 7 agora. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então Deus aqui ele remete ao canto no começo da criação. Lembrando que, de certa forma, a criação ela louva em sinfonia, em um grande coral ao Senhor. E nós vamos ver diversas passagens de Salmos, quando o salmista diz: toda a criação louve ao Senhor, todas as criaturas, todas as estrelas, as montanhas se prostrem e cantem. Né? Uma linguagem figurada, mas remetendo ao canto. É engraçado que isso nos faz pensar
e nos lembrar que como nós cantamos pouco acerca da criação de Deus, né? Porque cantar sobre a criação é cantar sobre o poder de Deus, é cantar sobre o poder criativo de Deus. E, infelizmente, nós temos pouquíssimas músicas que tratam sobre a criação. E numa era secular, num período secular que vivemos, onde o criacionismo é, por vezes, contestado, diversas vezes, na verdade, cantar sobre a criação é protestar contra essas ideologias que pregam contra a criação de Deus. Cantar sobre a criação é protestar contra esses falsos ensinos que muitas vezes inundam as nossas universidades, escolas, né, afetando os adolescentes, crianças de nossas igrejas, né, que chegam a aprender sobre darwinismo, enfim, que Deus não criou nada e que tudo surgiu por uma mera explosão. Então, inclusive quando nós entendemos que as nossas crianças devem ser mais ensinadas em nosso culto público, quando elas entendem e aprendem a cantar sobre a criação, isso já gera munição para os seus corações, para as suas mentes, para quando elas ouvem ou escutarem esses falsos ensinos nas escolas, eles lembrarem do que cantaram, né? A música é um bom depósito de doutrina cristã, onde é impossível se esquecer uma verdade quando se tem somente cantada. A gente esquece, por exemplo, na maioria das vezes, o sermão do último domingo. Espero que não, mas geralmente a gente esquece. Mas a música do último domingo é muito difícil a gente esquecer. A gente lembra, porque a gente canta diversas vezes. Nós cantamos aquelas verdades diversas vezes. E música, de fato, foi feita para impregnar a mente, para grudar na mente. Música, ela tem essa capacidade criativa, Deus fez para isso. Não é à toa que os salmos estão repletos e recheados e inundados de teologia bíblica, de doutrina cristã, de doutrinas bases da fé cristã. Que é uma coisa que, inclusive, eu vou tratar mais na terceira palestra sobre qual o lugar da música no ensino de doutrina, né? E, então, quando nós cantamos sobre a criação, e nós precisamos cantar sobre a criação, nós protestamos contra todo esse tipo de ideologia anticristã, nós lembramos e falamos do poder de Deus sobre todas as coisas, de um Deus que é criador, de um Deus que é soberano, de um Deus que com estalo, simplesmente faça-se luz, ele cria luz, de um Deus que, quando fala haja vida, ele de fato tira o coração de pedra de um homem e coloca um coração de carne. Então é importante cantarmos sobre a criação e precisamos resgatar cânticos sobre criação. Mas não temos muito, infelizmente. Então, principalmente na língua portuguesa, né, já que a maioria das músicas que temos hoje são traduzidas, né, mas temos hinos sobre isso que podem ser utilizados, temos hinos que podem, por que não, serem colocados uma nova roupagem neles e cantarmos mais na igreja, né, se a sua igreja, por exemplo, não curte muito hinos mais tradicionais, né. A minha igreja, por exemplo, nós cantamos muito hinos, demais, mas uma pegada mais contemporânea. Lá a gente coloca uma roupagem nova, com instrumental, com a guitarra, com a bateria, e nós somos uma igreja tradicional, nós cantamos hinos. Quando a gente pergunta, vocês cantam muito hino? Cantamos, sim. Quando a pessoa chega lá, tá uma bateria, a guitarra, nossa, é uma loucura. A gente canta hino. Hino não é só o piano. Hino é a letra, é o formato do cântico, né? Estrofe, sempre a primeira estrofe com refrão repetindo, nesse formato. E você pode cantar hinos que existem bastante sobre criação em seus cultos e dessa forma munir a sua igreja sobre essas verdades, né? Nós muitas vezes esquivamos dos hinos e sempre focamos muito nos cânticos, porque lançou uma música nova do momento, uma música nova aí da Hillsong, da Vineyard, e esquecemos que temos bons hinos, sim, principalmente nós que somos presbiterianos. Eu sou da Igreja da Trindade, mas ainda fizeram presbiteriano. Nós vemos no Inário Novo Cântico um sumário que você escolhe por temas. Você vê lá um sumário, hinos voltados para a criação. Você pode pegar esses hinos, passar a cantar na sua igreja. Então, cantar sobre a criação é cantar sobre um rei que dominou sobre tudo e todos. E lembrar que as regras são dele, por isso deve ser do jeito dele. Quando você canta sobre a criação, você lembra de todas essas coisas. E também, quando nós cantamos sobre a criação, nós nos lembramos quem realmente somos. Somos meros
pelas criaturas, nós que somos. Cantar sobre a criação é nos lembrar que nós estamos submissos a um Criador, que estamos submissos a um escultor que nos criou e que sem Ele nós somos. Então precisamos resgatar esse primeiro tópico. Na Bíblia nós vemos diversas vezes a música sendo relacionada à criação, ao Deus Criador, ao Deus desde antes da fundação do mundo, criou todas as coisas. E, ao mesmo tempo também, nós também vemos na Bíblia a música sendo relacionada ao fim de todas as coisas. Vemos que a música estará presente no fim de todas as coisas. Se você abrir comigo em Apocalipse 5,13, por exemplo, para vocês abrirem, Apocalipse 5,13. Diz o seguinte: então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vemos aqui no final de todas as coisas Deus sendo louvado nos céus, Deus sendo motivo de canto de louvor. E quando a gente relaciona e liga o versículo lá de Jó, né, Jó 38, versículo 7, com Apocalipse 5,13, nós vemos no começo de todas as coisas, até o final de todas as coisas, a música ligando tudo isso, mostrando que a música está presente em todos os momentos, e que Deus é louvado desde o começo de tudo, e será louvado por toda a eternidade. Então nós percebemos nesses dois versículos que ligam tudo, né, no começo de tudo, ao final de tudo, que a música é algo sempre presente, e que nós cantaremos para sempre a Jesus. Essa referência em Apocalipse nos lembra que é o que nós faremos por todo sempre. No nosso catecismo, na primeira pergunta do catecismo de Westminster, né, que todo mundo sabe, nem quem nunca leu o catecismo, vai dizer que o quê? Qual o fim principal do homem? Meu Deus, Jesus e ela para sempre. Esse é o nosso fim. E nós, de fato, prestaremos sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum, por toda a eternidade de Jesus. Claro, eu não estou dizendo aqui, como muitos pensam, que a gente vai ser um anjinho com apenas nuvens, cantando. Não, não é isso. Mas que nós, no momento de culto que teremos no céu, ou na nova terra, nós prestaremos cultos devidamente ao Senhor de forma pura, de forma santa. Né? Porque sabemos que hoje até o nosso culto é manchado muitas vezes pelo pecado. Né? Senão nós não teríamos todos os problemas que enfrentamos na igreja do mundo, né? De cultos antibíblicos, de cultos fora do princípio regulador do culto, que é algo que precisa ser resgatado, já que nós somos reformados. Nós defendemos esses princípios de um culto regulado e somente regulado pela palavra de Deus. Então, nós cantaremos por toda a eternidade. E você vê a preocupação de Deus pela música quando nós vemos isso na Escritura. Né? Nossa, a criação, como diz em Jó 38, né, cantava alegremente e jubilava, né, junto com todos os filhos de Deus, né, que estariam por vir. E nós vemos no final, né, aquele que está sentado no trono seja louvado, né, o Cordeiro seja exaltado e a glória seja para ele. Então, toda a história da humanidade, toda a história planejada por Deus está repleta de música. Então, a música ela foi criada, portanto, para ser usada eternamente. Nós usamos a música eternamente e a Escritura prova isso. Eu acho legal uma frase do pastor Paul Crick, um pastor presbiteriano. Inclusive nós temos, não livros dele publicados, mas livros do irmão dele, do Terry Crick, publicado pela História Fiel, voltado para o ensino de crianças. E o Paul Crick ele tem uma frase que um dia eu vi no Twitter dele, ele é muito twitteiro, eu amo Twitter, então, nossa, as frases dele são o que mais me impactam. Ele fala assim, que nós, quando estamos juntos com a igreja, adorando ao Senhor no dia do Senhor, nós estamos cantando juntos a igreja que já está nos céus, né? Que nós nos unimos à igreja já presente nos céus quando cantamos um culto público ao Senhor. É fantástico isso, né? Nós nos lembrarmos que há uma igreja já junto ao Pai, há uma igreja já presente, né, de irmãos nossos que foram para a glória há séculos. Quando nós estamos juntos como igreja, como congregação, como comunidade, cantando ao Senhor, estamos cantando junto com Ele. Então,
lembrar que cantaremos para sempre ao Senhor, lembrar que louvaremos para sempre, que fomos feitos para isso, é se importar com a coisa que é eterna. Né? Se nós somos seres criados para a adoração, por que não prezar por isso em nossos cultos? Né? Se a música ao Senhor não se o culto ao Senhor não é algo somente da palavra, não é algo somente da adoração, mas a música está presente também. Nós vemos em nossas igrejas, isso é bom, isso é bonito, e nós jovens temos nos preocupado muito com a teologia da igreja, com a teologia de culto. Mas muitas vezes nós pecamos no momento da música, né? Nós acertamos no meio da palavra, temos uma pregação bíblica, expositiva, que nossa, que pregação linda, parecia Calvino pregando, né? Nossa, caramba, agora eu vou sair contigo para casa, já vou ler uma teologia sistemática do Frank Ferreira. Aí diz assim, nossa, a gente se importa com tudo isso, isso é bom, né? Nós oramos muito bem, nós prezamos pela oração, nós queremos e buscamos orar igual os irmãos piedosos, né, os irmãos puritanos que viveram alguns séculos atrás, né, que oravam, se ajoelhavam e suavam, mesmo num lugar frio, mas eram orações tão fervorosas que eles pegavam um momento de calor e suor por conta do seu contato íntimo com o Senhor na oração. A gente vê isso com o John Taylor, nas Poder de Brennan, né, em seu diário, né, mas parece que no momento da música isso não está presente. Né, parece que a música não é tão importante como esses momentos. É só a gente ver exemplos, e eu já cheguei a ver isso pessoalmente, de igrejas presbiterianas com bíblico, nossa, que palavra, que oração, uma ótima administração dos sacramentos, mas no momento da música, parece que a igreja virou uma Hillsong, não sei, entre os carinhas com os coletinhos assim de couro, com a cima assim, onde eu estou, entendeu? É incrível, parece que muda de igreja. A gente é teletransportado para outra igreja do futuro, não sei. Então, a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar a importância da música no culto público. O pastor se prepara, às vezes, um mês todo para levar uma palavra específica para a igreja. E a gente acha que um ensaio, só com um ensaiozinho de meia hora, é suficiente. Será que a música de fato é tão importante como a palavra? Já que a palavra é Deus falando conosco, que a música é nós respondendo a Ele em louvor, né? Respondendo a Deus em louvor, nós precisamos se importar mais com isso. A música é muito séria também, já que ela está presente na Bíblia, e se está presente na Bíblia, é muito sério. Se nós, como reformados, entendemos que o culto é baseado somente naquilo que está presente na palavra e nada mais, se a música está presente, então nós devemos dar devida importância para ela também. O culto deve ser algo bem elaborado, bem trabalhado, deve ser algo que deve haver uma vida piedosa, sim, no meio de preparação, de ensaio, de oração para isso. Devemos nos importar com a música. Música não é para qualquer um, é só porque canta bem que você deve estar no grupo de música da sua igreja. Se você canta bem, mas não entende verdadeiramente o que está cantando, você é hipócrita, tipo aquele professor que ensina que não sabe. Você deve estar sabendo o que está cantando lá na frente. Você está ensinando a igreja, conduzindo a igreja com verdades bíblicas na música, que se você não está vivendo essas verdades, o que você está fazendo lá na frente? Colocar uma caixa de som, entendeu? Liga o Spotify que é melhor, está mais bonito até. Então, nós devemos sim entender o que cantamos, devemos nos importar e entender o que a Bíblia fala sobre a música. Então, eu conheço algumas igrejas que, se importando com isso, eles não têm somente, por exemplo, quando chega um novo membro na igreja, uma classe de catecúmenos, né, para um membro novo na igreja, para ver se esse membro realmente é um membro que entende as escrituras e tudo mais, né, para, enfim, no final do curso ele fazer uma entrevista e se aprovar como membro da igreja. E se esse cara entra na igreja e ele gosta de música, trabalha com música, não necessariamente ele já vai entrar para o grupo de música da igreja. Ele passa por um outro tipo de entrevista, né, ou até mesmo treinamento, para tratar sobre música na Bíblia. E a gente vai ver se ele sabe estar cantando, se ele sabe o Evangelho, se ele sabe o que é graça, se ele sabe o que é justificação, porque ele vai estar cantando sobre essas verdades. E se ele não sabe, cara, você é um professor explicando também da música, né? Você está conduzindo a igreja sobre essas verdades. E se você conduz sem saber, isso é muito estranho. É melhor você apenas sentar e participar com a congregação. Eu não quero dizer com essa diferença de que
quem está no grupo de música é alguém superior à congregação. Mas se você está se dispondo a conduzir a igreja acerca das verdades bíblicas, você tem que, pelo menos, obviamente, isso é só questão de lógica mesmo, questão de noção. Ter noção do que está cantando, saber o que está cantando. Porque quando eu canto o que eu não sei, e eu fecho os meus olhos na frente, como se fosse a tomada do mundo, cara, você está fingindo. Entende? Então, partindo para a segunda parte, nós vemos também as músicas presentes em ocasiões de vitória. Por exemplo, Moisés, após a travessia do Mar Vermelho com o povo, Moisés ele compôs uma música, agradecendo ao Senhor pela vitória sobre os egípcios. Nós vemos isso em Êxodo 15, 1 e 2, por exemplo. Claro que é quase o capítulo todo, mais da metade do capítulo, esse cântico de Moisés. Êxodo 15, 1 e 2, onde Moisés diz o seguinte, onde a escritura diz o seguinte: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi com salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Depois, lá na frente, no versículo 20 e 21 do mesmo capítulo, nós vemos Miriam chamando todas as mulheres para cantarem e dançarem ao Senhor. Nós vemos que, versículo 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui, provavelmente, quando fala que Miriam tomou o tamborim e começou a cantar, ela, ou aqui realmente, nessa segunda parte, quando diz cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, ou também é uma composição dela, ela compôs um novo cântico, ou também aqui o versículo diz que ela criou um novo cântico e também cantou a música de Moisés novamente. Moisés foi o compositor, agora Miriam puxou, tá, Moisés, agora me passa a letra que nós vamos cantar esse cântico ao Senhor com danças e tamborins e tudo mais. Inclusive, é interessante que nós vemos nesses versículos que é o primeiro registro bíblico de um canto com voz e instrumentos. Nós não tínhamos visto até então outro momento desse, mas aqui nós vemos que Miriam canta e pega os tamborins e chama outro para pegar tamborins também. Tamborins é tipo um pandeiro, mas é um pouco diferente, um material um pouco diferente, e no tamborim você pode usar também tipo uma baqueta para fazer a rítmica. Então nós vemos aqui presente o primeiro canto com instrumental com a banda, Só que a diferença é que é um bocado de mulher com tamborim. É isso, a banda é essa. Então é interessante isso, Deus se importando com instrumentos, Os instrumentos são importantes, sim. Então, Felipe, oi, eu não sei se você vai comentar mais à frente essa questão da arte contemporânea mesmo, que a gente vivencia, Porque tem a hora que ele coloca aqui, existe todo um contexto. Sim, a hora que ele coloca aqui da dança, E a gente reporta isso no nosso contexto. Sim. Que medida você coloca isso dentro de um culto? Primeiro, assim, aqui eu entendo que o contexto não é de culto. Sim. É um Exato. contexto fora de uma realidade de culto. É um momento de celebração, Mas muitas igrejas, sei lá, se usam essa referência como um pressuposto para poder fazer esse tipo de ação. Como que você enxerga? É claramente isso, uma questão de contexto. Você vê aqui um antigozijo de culto, entre aspas, porque se nós entendemos que a nossa vida deve ser um culto ao Senhor, sim, ok. Agora, é um culto público, é um culto formalmente organizado e orquestrado para ser um culto com palavra, oração, todas essas coisas, na época que era mais comum, na verdade, a leitura da lei, isso era um momento de palavra da época, Não, aqui o contexto é outro de fato, Há uma comemoração de vitória, de um Deus que venceu os inimigos de Israel aqui. Como a gente vê, por exemplo, no Salmo 150, Vamos ver aqui o Salmo 150.
que é, na verdade, o texto mais usado, né, para justificar isso. Salmo 150. Aqui. Salmo 150 diz, né? Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Né? Se no primeiro versículo fala louvai a Deus no seu santuário, e no versículo 4 fala louvai com adufes e danças, ou seja, louvai com adufes e danças no santuário, ou seja, na igreja, no culto. Né? O povo usa muito esse contexto para isso. Mas só que a gente vê o primeiro versículo, que de fato aqui não é uma questão de louvai na igreja, louvai no culto público. Esse primeiro versículo me fugiu a terminologia teológica, se alguém me lembrar, por favor, me fala. Mas é apenas o texto explicando o próprio texto. E a gente vê que isso é muito comum na Escritura. Né? Quando a gente vê, louvai a Deus no seu santuário, ponto e vírgula. E depois, louvai no firmamento, obra do seu poder. A segunda parte do versículo está explicando a primeira parte. O que o texto está querendo dizer? Que o santuário de Deus é o firmamento, a obra do seu poder. Ou seja, o santuário de Deus é tudo. O santuário de Deus é a própria criação de Deus. Então Deus aqui está colocando a sua criação como seu próprio santuário. Né? Nós vemos em várias passagens bíblicas que a terra é estrados para os pés de Deus. Né? Que Deus senta no seu trono que está sobre as nações. Né? Ou seja, aqui está apenas falando que o firmamento, a terra, é o santuário de Deus. Somente isso. Então, isso faz até referência ao cântico de Miriam, quando ela saiu e dançou, né, em comemoração à vitória. Né? Ela estava louvando no contexto fora de culto, porque nós não devemos cantar somente de culto. Mas, no que diz respeito ao culto público, nós vemos em várias passagens no Velho Testamento, quando de fato a lei do Senhor era lida, orada e cantada, que não havia danças. Ou até mesmo no Novo Testamento. Né? Nós não vemos isso presente. Claro que a música e a dança está sempre presente na cultura hebraica. Ok, sim, nós sabemos que até hoje, lá em Israel, há muito isso. Mas no culto, vê se no tabernáculo hoje, até hoje mesmo, tipo assim, a gente pensa, né? Não, mas eles se modernizaram, hoje deve ter um Hillsong lá em Israel. Não, é a mesma questão. É a mesma reverência, a lei do Senhor sendo lida, a lei do Senhor sendo orada e a lei do Senhor sendo cantada. E muitas vezes sem instrumentos até. Então, é questão de contexto mesmo. O argumento é esse. Não está no culto. Está fora do contexto de culto. Né? Salmo 150 não trata do santuário, do templo onde nós nos reunimos para adorar. O versículo está nada mais nada menos explicando de que o firmamento de Deus é a sua própria criação. E por isso, criação também, todas as criaturas, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, enfim. Ele apenas está argumentando de que louvor também não é só para o momento de culto. Louvor para todos os momentos. Né? Inclusive, esse é um argumento que vai ser trabalhado no novo livro que a Fel lançou, né? O Canto, onde o autor vai falar que canto é poder. Canto também é um meio de graça. Então, nós não cantamos só no meio de culto. Tiago 5,13 vai dizer o quê? Se você está triste, ore ao Senhor. Se você está alegre, cante, louve ao Senhor. Então, canto também é para os nossos momentos individuais de contrição. Legal. Apenas acrescentando, em outras palavras, um grego de todos os talentos, todos os dons, aptidões do homem para a glória de Deus, até na perspectiva da fala de Paulo. Né? Sim. Mais, isso, fazer tudo para a glória de Deus. E a parte da situação de culto que nem. Exatamente isso. Agora, no que diz respeito à música especificamente, nesse texto nós vemos o contexto e claramente nós não descartamos, aqui não foi no culto. Mas porque de fato, se você lê assim de forma rápida e não parar para ler o texto, poxa, louvai a Deus no seu santuário. E se nos versículos seguintes ele fala de dança, consequentemente, é no santuário, é no culto, é dentro da igreja, sei lá, entendeu? Mas não é isso que o texto quer dizer. Né? Então, voltando aqui, a música sempre foi utilizada em momentos de vitória, né? Em momentos de regozijo para com o Senhor. E cantar sobre a vitória, que é algo que Moisés faz aqui, que é algo que Miriam faz aqui, é algo também que precisamos resgatar. Nós cantamos muitas músicas bonitas para Deus. Nós temos algumas músicas brasileiras assim,
né? Enfim, não é a maioria, mas nós temos. Mas nós ainda cantamos pouco sobre a vitória de Cristo na cruz. Cantamos pouco sobre a vitória de Cristo sobre o nosso pecado, sobre a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre nós mesmos, né? Sobre os nossos falsos eus e sobre a própria morte. Nós cantamos pouco sobre isso. Nós precisamos cantar mais sobre a vitória. Não é sabor de mel, né? Óbvio, né? Que é uma falsa vitória, né? Não é um remove minha pedra, né? Que parece uma vitória contra o câncer, né? Remove minha pedra. Não é isso, não é isso. Cantar sobre a vitória, a gente vê Moisés aqui cantando no contexto de que Deus nos libertou. E nós sabemos que isso era um prenúncio para o Cristo que nos libertaria do cativeiro do pecado, do cativeiro de Satanás. Essa prisão do povo no deserto apontava para um povo que somos nós, né, que estamos presos em nossos pecados, né, que presos por Satanás, mas Deus nos libertou, né, pelo sangue de Cristo na cruz. Então cantamos muito pouco sobre isso. Ou nossas músicas têm breves citações e breves frases que falam acerca disso, mas é mais um eu te amo, Jesus, é mais um, sei lá, tu és lindo, 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 lindo és, lindo és. Não tem muita, cara, tá, Deus, por que eu te amo? Porque é muito, tem uma música que fala muito isso, né, te amo, te amo, te amo, como é o nome da música? Nossa, é bom que eu nem lembro mesmo. Mas a gente esquece de cantar porque Deus é adorado, porque Deus é exaltado, né? Uma música antiga que é muito legal, que é Ele é Exaltado. Ela é muito legal porque ela fala de alguns atos e poderes de Deus, né? Ele é exaltado na terra e nos céus, Ele é exaltado para sempre por seus feitos, enfim, não é exatamente com essas palavras, mas são algumas músicas que nos lembram que Deus é exaltado porque Ele é rei, porque Ele é criador, porque Ele nos libertou do pecado, porque Ele nos livra até hoje do pecado muitas vezes, porque Ele nos cura, porque Ele nos restaura. E faltamos cantar sobre isso. Isso é cantar vitória, isso é cantar sobre vitória. Tem um texto também que é muito interessante em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá está querendo vencer os moabitas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 20 a 22, que diz o seguinte: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperais. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O canto sendo usado aqui, até mesmo antes da vitória. Faltamos também nós cantar sobre a vitória que está por vir. Faltamos cantar também sobre a nossa vida eterna que teremos ao lado do Pai. Basicamente aqui, e inclusive sobre esse texto, a gente publicou um breve vídeo lá no Voltamos ao Evangelho. Posso até passar aqui mais tarde, ver com o Clayton, que é um vídeo de Piper comentando sobre esse momento. É um trecho de uma pregação de há mais de 20 anos do Piper. Eu acho que era uma das primeiras pregações dele na Bethlehem Church. E é engraçado ele comentar e lembrar que o canto não é somente um meio de graça, né? Canto é graça, canto é poder. E nós vemos que o que fez aqui? Deus pediu para Josafá colocar um grupo de cantores na frente do exército, já anunciando a vitória. E quando eles cantaram, Deus destruiu todo o povo. O canto nos lembra de um Deus poderoso que nos dará vitória no futuro. Nos lembra de um Deus poderoso que sabe que o seu povo passa por provações.
né, atualmente, na sociedade que vivemos, principalmente, no mundo anti-Deus, anti-igreja, enfim. Então, quando cantamos, mesmo em momentos de frustração, quando cantamos, mesmo em momentos de tristeza, sobre a vitória de Deus, isso é meio que, aos olhos de quem não entende, loucura. Porque nós já somos vitoriosos. É a velha do já e ainda não, né? Nós somos santos, mas ao mesmo tempo não somos santos, né? Nós estamos ainda encharcados com o pecado. Nós já reinamos com Cristo, mas ao mesmo tempo não estamos lá ainda, né, na Nova Jerusalém. E nós cantamos vitória, mas ao mesmo tempo ainda o pecado nos cerca, Satanás ainda nos ataca, né? A sociedade anticristã odeia Deus e nos odeia também. Mas nós já cantamos vitória. Como Josafá, que já cantou vitória porque Deus tinha prometido isso. E ele cantou. E Deus destruiu todos os seus inimigos. E nós vemos Paulo, que cantou junto com Silas na prisão, e Deus sacudiu a prisão de tal modo que eles foram libertos. Eles cantaram vitória sem ver e perceber essa vitória no futuro, e foram libertos. Então o canto tem esse meio de graça, onde Deus nos abençoa e nos lembra de suas verdades. Que é o que trataremos também um pouco mais tarde, né? Cantar doutrina nos revigora e nos ajuda a lembrar quem é Deus em todos os momentos. E a Bíblia também nós vemos claramente o canto também sobre Cristo, né? Obviamente o principal. Nós sabemos que até mesmo os Salmos nos apontam para Cristo. Se toda a Bíblia aponta para Cristo, se cada versículo bíblico é como uma estrada na Inglaterra, em que toda estradazinha leva a Londres, né, sabemos que basicamente é isso. Na Inglaterra, se formos ver, em todo qualquer lugar, em cada cidade, sempre há uma pequena estrada que leva a Londres. Na Bíblia, cada versículo leva a Cristo. Então, quando nós cantamos as Escrituras, quando nós cantamos salmos, nós cantamos sobre Cristo. Nós cantamos sobre o Deus que se fez carne. E nós vemos claramente isso em Lucas 2, por exemplo. Lucas 2, versículos 13 a 14. Quando Deus, nosso Salvador, se fez bebê. E Lucas 2 diz o seguinte, Lucas 2, 13 e 14. Lucas 2, versículos 13 e 14. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Deus que se fez carne foi recebido com cântico. O Deus que se fez carne teve a sua recepção aqui na terra com louvores. E os anjos mesmo vieram garantir isso. O próprio Deus orquestrou para que fosse assim. E é por isso também que cantamos, né, no nosso culto. Cristo se faz presente. Nós sabemos que no momento da ceia, Cristo está espiritualmente ali conosco. Cristo está ali comungando conosco. E nós cantamos do mesmo modo como esses anjos cantaram quando Cristo veio até nós, aqui como bebê, como homem. E não é assim que devemos fazer sempre? Cantar sobre Cristo. Acima de tudo, é sobre Cristo que devemos cantar. E a Bíblia está recheada sobre isso. Os Salmos diversas vezes falam do Messias que iria vir. Do Messias que iria vencer o pecado, queria vencer os seus inimigos e reinar com seu estrado de ferro sobre as nações. Então, se os anjos louvam, nós devemos fazer o mesmo. Somos criaturas e a Escritura fala que vocês, criaturas, louvem ao Senhor, devemos fazer o mesmo. Nós vemos, por exemplo, em Mateus 26:30, o próprio Cristo, né, após ceiar e ter um breve momento de culto com seus discípulos, né, a Escritura diz o seguinte: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É basicamente o que a gente faz aqui. Quando acaba o culto, a gente termina com o hino, geralmente. Isso não é modinha, isso não é apenas cultural, é bíblico. Cristo fez isso com seus discípulos. Eles ceiaram, cantaram o hino e depois saíram.
Então nós vemos Cristo também falando e mostrando em ações como deveria ser feito. E é o próprio Cristo que faz. Isso é o próprio Cristo que faz, mesmo que Ele não ordene, cantem sobre mim. Ele mostra com suas ações como deve ser feito. Se obviamente a ceia era se esse momento de ceia foi uma ilustração do que aconteceria por vir, né, que Cristo seria morto e sua carne seria esmagada e seu sangue seria derramado, aqui nós vemos que claramente nós devemos cantar sobre o sangue de Cristo novamente. Cristo mostrando que ao cantar após a ceia, né, ele cantando após a ceia aqui, ele está mostrando que nós devemos cantar sobre isso. E temos também algumas músicas, né, sobre ceia, né? Tem uma música bem conhecida que é até do Vineyard, que escapa, né, uma das poucas músicas do Vineyard que escapa, né, aquela e este é meu pão, se não me engano, eu não lembro o nome da música, né, que este é o meu pão, né, meu respirar. É uma música linda, escapa. E lá na Igreja da Trindade, onde eu congrego, a gente usa muito essa música para momentos de comunhão, né, de ceia. Tem outras músicas também, você pode cantar nesse momento músicas sobre justificação, música sobre cruz, né, que é isso que a ceia faz. E Cristo mostra aqui nessa passagem que devemos cantar sobre isso. Obviamente, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, eles não cantaram sobre os atributos de Deus. Devemos cantar sobre isso, sim, mas é interessante que sempre o canto, quando vem em Salmos, está relacionado com o contexto. Né? Miriam, Moisés foram vitoriosos sobre os seus inimigos, então eles cantaram sobre vitória. Davi confessou seus pecados perante Deus, né, se abriu perante Deus, e ele escreveu o Salmo 51, né, um salmo de confissão de pecados. Então nós vemos sempre músicas sendo escritas e cantadas em seus contextos, né, e hoje falta muito isso nos nossos cultos. Vamos ter uma série de mensagens sobre graça, a gente canta sobre pecado, ou ao contrário, né? Teremos, sei lá, uma série de mensagens sobre, deixa eu ver aqui um exemplo. Uma série de mensagens sobre justificação, sobre os atributos de Deus, e a gente canta sobre missões. Sabe, a gente precisa relacionar e, de fato, unificar esses momentos de culto. Se nós entendemos e ouvimos acerca de Deus na palavra, sobre a sua graça e justificação, cantemos agradecendo por sua graça, né? Cantemos agradecendo por sua morte na cruz. Então, o culto às vezes é muito bagunçado, o culto às vezes não se conversa, né? Sei lá, parece um momento televisivo de jornal, não sei, é uma coisa meio bagunçada. Um fala outra coisa, outro fala outra coisa, parece que não se responde. Se o canto deve ser uma resposta ao que foi falado no púlpito, se o canto é uma resposta em agradecimento ao que Deus fez por nós e falou a nós através da pregação da sua palavra, nós devemos responder em agradecimento àquilo que foi falado. Então o culto deve conversar entre si. Inclusive sobre isso, tem uma entrevista no Voltamos ao Evangelho que eu fiz com o Eber Júnior, com o Eber Campos Júnior, acho que ano passado, retrasado. Você vê lá no Voltamos ao Evangelho, uma entrevista lá, eu não lembro o termo da entrevista, mas você pode colocar entrevista, Voltamos ao Evangelho, Eber Campos Júnior. Tem apenas 2 entrevistas lá com ele. Você vai ver ele falando sobre isso, a importância do culto se conversar, do que é cantado, do que é orado, do que é pregado. Então, enfim. Então nós vemos aqui na Bíblia a música presente por toda ela. Né? Nós vemos música em ocasião de vitória, músicas em ocasiões, na ocasião da criação, a música no fim de todas as coisas, a música apontando para Cristo e seu poder na cruz. Nós vemos reis cantando músicas quando eles eram confrontados por seus pecados, né? No caso o rei Davi, no Salmo 51. Nós vemos a criação, a todas as criaturas cantando ao Senhor. Nós vemos anjos recebendo Cristo com canto. Então nós aprendemos que o quê? Se está presente na Bíblia, devemos cantar. Se está presente na Escritura, devemos cantar. Música é importante, música não é menos importante que outros momentos da liturgia. Música não é importante que a palavra, que a oração. É claro que é através da palavra que Deus nos fala, mas com a música nós também aprendemos acerca de Deus.
mesmo que seja uma resposta ao Deus eterno que falou conosco, através da música, nós também ensinamos uns aos outros sobre as verdades de Deus. A música, ela tem essas verdades, né? Então, ela canta a Deus de forma vertical e canta aos outros da forma horizontal. Quando nós cantamos, nós falamos a Deus, exaltamos a Deus com louvores, e quando nós cantamos, nós ensinamos uns aos outros acerca da verdade de Deus. Não é à toa que Colossenses 3 fala que nós devemos cantar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, porque nós ensinamos aos outros sobre a verdade de Deus quando cantamos também no culto público. Mas isso irei tratar mais tarde. Enfim, é isso. É a primeira parte. Basicamente, lembrando, se a música está na Bíblia, ela deve ter a sua devida importância. Cristo não colocou a música na Bíblia somente para deixar mais bonitinho ou a palavra com fundo musical, né? Como alguns pastores fazem, né? É até engraçado. Mas a música está presente na Bíblia porque Deus criou a música. Deus é um ser musical. Nós vemos em Gênesis, quando os instrumentos foram criados, no contexto que mostra a criação de todas as coisas, né? Até o começo da sociedade, né? Quando a descendência de Caim criou as cidades, criou os primeiros instrumentos, criou as primeiras ferramentas de trabalho. Nós vemos depois Deus usando isso para o seu culto, né? Nós vemos Deus usando flautas, harpas, instrumentos para o seu culto. E o canto, ele é a mesma coisa. O canto também é um instrumento. Eu vou falar também um pouco disso disso mais tarde. O canto é algo que nos ensina da Bíblia. Cantar ao Senhor é lembrar que Ele é bom, é lembrar que Ele é poderoso. E nós precisamos cantar. Nós somos seres criados por Deus. Então, precisamos nos voltar para Ele, cantando com mais teologia, cantando, portanto, com mais sabedoria. E devemos aprender do que a Bíblia diz sobre isso. Então, se você faz parte de um grupo de música na igreja, aprenda o que a Bíblia diz sobre música. Lá no Canto das Escrituras, você vai ver diversos artigos com mais detalhes sobre o que a Bíblia fala acerca do louvor. O que a Bíblia diz sobre música. Nessas ocasiões de vitória, né, quando Paulo canta e simplesmente a prisão lá se destrói, por que logo após ele cantar? Porque ele não poderia ter somente orado ao Senhor. É porque ele canta. Porque Deus queria que ele cantasse. Porque Cristo cantou após a ceia. Porque Deus deixou um inário já pronto para nós ali nos Salmos, já que os Salmos é um grande inário. Porque a música é importante, né? E se você não tivesse um inário, né, impresso como um novo cântico ou cantor cristão, você já teria um inário na sua Bíblia, mostrando que assim a música é importante.